Olá, pessoal, bom dia a todos. Hoje é o nosso webinar de educação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quadro de horários. O intuito da nossa live hoje é a gente comentar um pouquinho sobre essa rotina do sistema e todo o nosso conteúdo de hoje foi montado com base nas perguntas que vocês enviaram, com as perguntas que surgem através do nosso canal de atendimento. E hoje vocês vão contar com toda a experiência e o conhecimento do nosso analista Fernando, que vai estar acompanhando vocês nessa live de hoje. Agradeço a todos pela inscrição e pela participação. E qualquer dúvida podem nos acionar que a Delta está à disposição para ajudar vocês nesse processo. Então, Fernando, agora é contigo e estaremos à disposição. Perfeito, Matheus. Obrigado. Pessoal, então, prazer aos que já conheço, prazer também em revê-los, prazer em conhecer novos participantes também. O objetivo desse nosso encontro, então, pessoal, é a gente conversar um pouco sobre essas dúvidas mais comuns que abordam tanto a questão da criação do quadro de horário dos professores, né? Os pré-requisitos para a criação desses quadros, outras questões comuns também que ocorrem durante o ano letivo, né? Movimentos no quadro de horários, enfim, né? A nossa ideia nesse encontro é exatamente abordar esses tópicos e dúvidas mais comuns que nós encontramos, tanto nos treinamentos, seja nos atendimentos do suporte também, ok? Então, para iniciarmos, pessoal, há algumas instruções também, alguns já devem ter observado, né? Nós iniciamos a nossa reunião, então, com os áudios no mudo, né? Para que todos consigam acompanhar de uma maneira com maior qualidade no áudio também essas instruções, tá? Posteriormente, à medida que nós concluirmos as instruções, eu vou abrir um momento para que vocês possam participar também e colocar as suas dúvidas também com relação aos tópicos abordados, tá, pessoal? Por questão de tempo também, o nosso foco nesse encontro será exclusivamente com relação à própria questão do quadro de horários, tá, pessoal? Então, qualquer outra dúvida com relação a outros tópicos serão abordados em outros encontros ou também através dos nossos canais de suporte, ok? Então, para iniciarmos, vou compartilhando aqui a tela, pessoal, para que vocês consigam nos acompanhar. Primeiro ponto importante, então, falando sobre o quadro de horário. Primeiro ponto importante, começando desde o início, né, pessoal? Como eu chego até a questão do quadro de horário, né? Então, no sistema, nós temos aqui dois locais, três locais no total, eu diria, né? Para que a gente chegue até os quadros de horário. Nós temos, através da tela da visão geral, ele tem um atalho direto aqui aos quadros de horário, tá? Como vocês podem ver aqui logo no início. Outra situação também, através do menu Executando, nós também temos ali acesso na parte de enturmação e ensalamento à rotina dos quadros de horário. E como terceira opção também, caso eu não recorde, por exemplo, onde uma determinada função no sistema se encontra também, uma dica que a gente costuma indicar. Na parte superior direita da tela, nós temos acesso a este botãozinho com o símbolo de uma janela, que me permite pesquisar também funções dentro do sistema, onde eu poderia digitar ali, por exemplo, o quadro, né, de horário e acessar também diretamente a rotina através deste atalho. Eu estou mostrando isso, né, pessoal? Como vocês podem ver, o sistema ele possui diferentes formas de chegar aos locais, né, às rotinas.
seja pela visão geral, seja através dos menus, ou seja pela pesquisa das rotinas, tá? Então, indiferente de qual o caminho, todos eles darão acesso ao mesmo local. Muito bem. Bom, falando sobre o quadro de horário, pessoal, na base de demonstração eu já deixei um ambiente pronto, tá? Deixa eu pegar uma escola que eu já deixei preparada para isso, que já se encontra sem quadros de horário, né? Que seria uma situação normalmente do início do ano letivo, onde nós ainda não fizemos a criação dos quadros de horário, né? Então esse será o nosso próximo, esse será o nosso primeiro tópico de hoje, que é exatamente falar sobre essas questões relacionadas à criação do quadro de horário, né? O que que é o quadro de horário? Como é que eu crio um quadro de horário? O quadro de horário, pessoal, o objetivo dele é exatamente criar e definir os horários dos professores. Então vejam que esse é um detalhe que é de suma importância, né? Nós costumamos dizer, inclusive, que ele é um pré-requisito de integração com o módulo de professores. Lá no módulo de professores, o diário de classe ou afins, ele só abre após a criação e apontamento do quadro de horário. Tá? Então esse é o principal objetivo da utilização do quadro de horários, ok? Falando-se sobre a criação do quadro, observem que na própria tela do quadro de horário, ele tem ali, na parte superior esquerda da tela, o botão mais quadro de horário, para que a gente faça a inclusão. E a partir daqui já começam a surgir as primeiras dúvidas, né, pessoal? Quando eu clico no botão mais quadro de horário, ele vai nos abrir esta segunda janela, nos perguntando qual é a configuração de hora-aula para que eu crie o quadro de horários da minha escola. Essa configuração de hora-aula, pessoal, perdão, basicamente se refere à configuração horária que foi selecionada por vocês na hora da criação das turmas. Então, para que o meu quadro de horários me mostre as turmas da minha escola posteriormente, é muito importante que eu selecione exatamente a mesma configuração horária que foi utilizada na criação das turmas. Então, por exemplo, se eu selecionar um horário qualquer, por exemplo, na hora da criação do quadro, esse é um fato que pode ocorrer a questão das turmas não aparecerem, por exemplo, na hora do apontamento do quadro. Mas, enfim. Então, depois que eu defini qual é o horário que foi utilizado nas minhas turmas, outra informação importante do quadro de horário é a questão da sua data de vigência, que se refere basicamente à data de validade desse quadro. A gente vai entrar nesse tópico posteriormente, quando conversarmos sobre os movimentos do quadro de horário. Inicialmente, quando eu estou criando o meu primeiro quadro, podemos considerar, então, que a sua data de vigência é do início do ano letivo até o final do ano letivo. Num primeiro momento, em que eu estou criando o meu primeiro quadro de horários. Então, vamos definir aqui, então, a partir do dia 12 de fevereiro de 2023. É apenas um exemplo hipotético, tá, pessoal? A data de início do ano letivo, eventualmente, ela varia de um município para outro, né? Então, vai de acordo com o calendário escolar de cada município. E ele vai ter validade até uma determinada data no final do ano letivo. Então, essas são as primeiras informações que são necessárias para a elaboração do nosso quadro de horário.
É importante salientar que o quadro de horário, a gente não necessariamente a gente vai ter um único quadro de horários na escola. Nós vamos ter um quadro de horário para cada configuração horária que for utilizada na escola, seja de infantil, seja de anos iniciais, seja de anos finais. Então, de acordo com as configurações e etapas que cada escola atende, pode ser necessário cadastrar mais de um quadro de horário, conforme a quantidade de configurações utilizadas na escola, seja manhã, tarde, iniciais, finais, parciais ou integrais, ok? Bom, sendo assim, nesse primeiro exemplo, então, eu vou salvar esse primeiro quadro aqui, como vocês podem ver. Este primeiro quadro ele já vai gerar um problema, que a gente vai discutir aqui em seguida. Salvei o meu primeiro quadro. Após salvar o primeiro quadro, ele já vai mostrar esse quadro na lista abaixo, como vocês podem observar. Após cadastrar o quadro, o próximo passo é apontar os horários dos professores dentro deste quadro. Para isso, dentro do quadro de horário, nós temos, ao final, no lado direito do registro, como vocês podem observar, temos aqui 3 botões de controle que me permitem editar o quadro, caso eu precise alterar alguma informação, como a data de vigência, por exemplo. Temos o botão da lixeira para excluir o quadro de horários. E ao lado temos o botão da engrenagem com outras opções para que a gente possa fazer a edição ou a cópia dos horários. Para que a gente possa fazer o apontamento dos horários, então, na engrenagem, na opção Outras opções, clicando sobre o botão Editar quadro de horários, ele vai nos trazer até este painel, aonde deveriam estar aparecendo aqui as turmas cadastradas nesta escola. Deixa eu duplicar a aba aqui, inclusive, para mostrar para vocês. Ó. Eu vou acessar, então, a tela de turmas para verificar por que as turmas não estão aparecendo no meu quadro. Essa é a primeira situação comum que surge, por exemplo, tanto nos treinamentos, quanto também nos nossos suportes também, tá? Então, na próxima aba, no menu Executando, opção Turmas, como vocês podem ver, nesta escola, eu possuo diversas turmas, tanto no matutino quanto no vespertino, mas nenhuma dessas turmas apareceram neste quadro que eu acabei de criar. Como eu estava explicando anteriormente, pessoal, existem N fatores que podem ocorrer, né, se não forem observados os detalhes cadastrais, tanto das turmas quanto do quadro de horário. As informações precisam ser as mesmas para que o quadro de horário mostre as informações. Então, neste caso que eu estou mostrando para vocês, aonde as turmas não aparecem no quadro de horário, o primeiro ponto que deve ser observado é o nome da configuração que foi utilizada na elaboração deste quadro. Observem que este quadro que eu acabei de cadastrar, ele utiliza o horário MF integral, séries iniciais, horário das 8 horas. Lá na tela de turmas, onde nós temos aqui as nossas turmas cadastradas, como que eu posso conferir qual foi o horário utilizado nessas turmas? Clicando no botão Editar,
de qualquer uma das turmas. Na parte inferior do cadastro da turma, ele vai nos mostrar aqui qual foi o horário utilizado na elaboração desta turma. Neste exemplo que eu estou mostrando, observem que ele se refere a uma turma de primeiro ano e que na configuração foi selecionado o horário com o nome Escola Delta, manhã, anos iniciais. Retornando à tela do quadro, observem o nome da configuração que foi utilizado nesse primeiro exemplo. Observem que o nome da configuração é MF integral, séries iniciais. Ou seja, o nome da configuração utilizado no cadastro do quadro, ele é diferente do nome da configuração utilizado no cadastro das turmas. Ou seja, para que as turmas apareçam no quadro de horários, pessoal, é importante que a configuração do quadro seja exatamente a mesma que foi utilizada no cadastro das turmas. Sabendo isso, então, eu vou fechar esta tela do quadro. Este quadro, que digamos, entre aspas, está incorreto, eu vou excluir ele, clicando no botão da lixeira. E vou criar um novo quadro, utilizando qual configuração? Qualquer uma? Não. Lembrando mais uma vez, qual configuração eu preciso utilizar? Eu preciso utilizar a mesma configuração que foi utilizada no cadastro das turmas. Ok? Muito bem. Então, observando que na turma do primeiro ano foi utilizado o horário Escola Delta manhã, anos iniciais, eu vou utilizar este mesmo nome na configuração no meu quadro de horários. Então, voltando à aba anterior lá do quadro, na configuração de horas-aula por dia, nesta tela, inclusive, pessoal, para facilitar, porque em alguns municípios que possuem diversas escolas, eventualmente tem um grande número de configurações de hora-aula, né? É possível filtrar também a configuração de hora-aula por texto, né? Digitando ali o nome da configuração, para ficar mais fácil. Então, eu estou puxando aqui configurações, conforme a gente viu, com o nome de Escola Delta, conforme nós vimos ali na turma. E ainda puxando pela Escola Delta, observem que a Escola Delta possui diversos horários, mas qual eu devo utilizar? Lembrando mais uma vez, lá na turma, nós precisamos utilizar exatamente o mesmo nome de configuração que foi selecionado no cadastro da turma. Então, Escola Delta, manhã, anos iniciais, ó. Vamos lá. Então, lá no cadastro do quadro de horário, eu preciso, então, localizar Escola Delta, manhã, anos iniciais, ó. Vou definir a mesma data de vigência. E vou salvar, então, este novo quadro. Como estávamos conversando, após o cadastro do quadro, nós precisamos efetuar o apontamento dos horários dos professores. Para isso, podemos utilizar ou o botão das engrenagens, ali como eu mostrei anteriormente, né, na opção editar o quadro. Observem que a partir daqui nós já temos um cenário diferente. Observem que a partir deste novo quadro, com esta configuração, já apareceram algumas turmas ali na informação, certo?
Além de poder editar o quadro através do botão da engrenagem, opção editar quadro, outro caminho também é possível expandir a visualização do quadro, clicando no sinal de mais ao lado da configuração e clicando no botão do lápis, também nos levará ao mesmo local. Então, vamos observar aqui, antes de continuarmos, né, pessoal? Vamos observar o resultado desta configuração que nós acabamos de cadastrar. Observem que eu estou pegando aqui um horário da manhã dos anos iniciais e que aqui apareceram o primeiro ano, o segundo ano e o quarto ano. Será que esta informação está correta? Como posso conferir se essa informação está correta? Eu posso, através da própria tela de turmas, lá em Executando Turmas, no turno matutino, então, que se refere ao turno da manhã. Como nós podemos ver aqui na tela, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano. Porém, na minha configuração, apareceram apenas o primeiro, o segundo e o quarto ano. Como vocês podem observar, estão faltando aqui, por exemplo, o terceiro ano e o quinto ano. O primeiro detalhe que pode impedir com que a turma apareça dentro do quadro de horário, como vocês já puderam conferir até o momento, eu preciso conferir qual é o nome de horário utilizado nessas turmas. Então, vamos conferir primeiro o terceiro ano, que é a primeira turma que está ausente aqui neste quadro. Então, voltando lá na tela de turmas, então, pessoal, temos aqui a turma do terceiro ano. Vou clicar no botão Editar e vou conferir o nome da configuração que foi utilizado nessa turma. Eu preciso conferir se este nome ele é exatamente o mesmo nome que foi utilizado no cadastro do meu quadro de horários, tá? Nesta situação, como vocês podem observar, observem que o nome é exatamente o mesmo, então o nome da configuração está correto, mas ainda assim, a turma do terceiro ano não aparece no meu quadro de horários. Que outros motivos podem fazer com que a turma não apareça no quadro? Voltando lá na turma. Segundo detalhe, pessoal, que pode fazer com que a turma não apareça no quadro de horários, se refere à aba Organização Curricular da turma. Tá? Na aba Organização Curricular da turma, o segundo detalhe que também pode impedir que a turma não apareça no quadro é a informação da sala de aula. Caso a turma não possua sala de aula informada, ela também não aparecerá no quadro de horário. Como vocês podem observar, neste exemplo que eu estou mostrando, a turma possui a configuração correta e também possui a informação de sala de aula, porém, mesmo assim, ela ainda não aparece no quadro de horário. Então, o terceiro fator, pessoal, que pode impactar também da turma não aparecer no quadro de horário é a questão dos profs, ó. Se a turma não possui prof enturmado, claro, ela também não aparecerá no quadro de horário, tá? Então, neste caso aqui, como vocês podem observar, esta turma aqui também não possui profs. Deixa eu até alterar o compartilhamento da tela, pessoal, para eu pegar um bloco de notas aqui para vocês.
para a gente criar alguns conceitos. Então, por exemplo, o primeiro tópico que a gente está conversando hoje é sobre a criação do quadro de horários. Com isso, nós vimos alguns fatores. Primeiro, nome da configuração horária utilizada na turma. Segundo fator, a turma deve ter sala de aula informada. E a turma deve ter professor ou professores enturmados, conforme o caso. Tá, pessoal? Então, assim, ó, já para conceituar com vocês, deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui para ficar melhor. Para quem tem muito desses casos, é bom anotar, inclusive, tá? Já anotem aí para vocês esses fatores, tá? Então, o primeiro BO aqui que a gente está discutindo, pessoal, é a criação do quadro de horário. Tem bastante coisa ainda para a gente conversar sobre isso, tá? Mas esse é o primeiro tópico de hoje, na criação do quadro de horários, as 3 situações mais comuns de não aparecerem turmas no quadro de horários, tá? Então, os pré-requisitos para que o quadro esteja correto, que apareçam as turmas, tudo certinho para vocês, são esses 3 itens, tá? Item número 1, o nome da configuração horária que foi utilizado na turma. Esse nome tem que ser exatamente o mesmo nome utilizado na criação do teu quadro de horários. Questão número 2, a turma deve ter sala de aula informada no seu cadastro, como eu mostrei anteriormente. E questão número 3, a turma deve ter professores enturmados. Então, agora que nós sabemos desses pré-requisitos, vamos à solução dessas questões, então. A primeira questão que conversamos sobre a configuração horária utilizada na turma, nós já vimos a questão, né? Que é o caso quando eu faço um quadro de horários com um nome de horário diferente. A segunda questão, que é a questão da sala de aula. E neste caso do terceiro ano que nós estamos vendo aqui, pessoal, é a questão dos profs enturmados. Então, como fazer com que o terceiro ano apareça aqui no meu quadro? Como nós conferimos, então, nesta turma, a gente precisa solucionar a questão do professor enturmado, certo? Então, para isso, vou, então, enturmar um prof, né? Selecionando a turma na caixinha ao lado do nome. Vou lá no botão enturmar, opção professores. Vou enturmar o professor considerando a data de enturmação, né, pessoal? Lembrando que a data de enturmação também é outro fator importante. Ela define o momento a partir do qual o professor tem acesso àquela turma. Ou seja, esse é um fator muito importante, tanto no vínculo do professor, como também na mudança dos horários ou na mudança das enturmações, na troca de professores, né? Como muitos de vocês colocaram ali também nos movimentos, tá? Posteriormente eu vou ver pontualmente cada um desses casos aí mencionados por vocês, tá? Então, vou enturmar um professor de acordo com a data que cada prof está assumindo essa turma, né? O tipo de enturmação e o componente curricular. O componente curricular, ele depende do cadastro da matriz, tá, pessoal? É um outro assunto para um outro momento.
Então, depois que eu selecionei, então, a data da enturmação, o tipo da enturmação e o componente curricular, ao clicar no botão pesquisar, ele vai me trazer os professores que eu tenho habilitados nesta escola, certo? Então, basicamente, a gente vai arrastar o prof para cima da turma. Conforme configuração da turma, se ela possuir divisões, né, ele vai pedir que se informe também se é o prof titular ou prof da hora atividade, conforme o caso. Então, estou enturmando aqui um prof, enturmei o prof titular, vou enturmar mais um prof, como prof de hora atividade, por exemplo, ok? E com isso, então, eu tenho aqui 2 professores enturmados nesta turma do terceiro ano. Agora, voltando lá no quadro de horários, então, pessoal, eu vou atualizar a página para atualizar essa informação. Vamos editar novamente o nosso quadro. E a partir de agora, se vocês observarem na listagem de turmas, observem que neste momento, agora apareceu ali a turma do terceiro ano, atendendo, então, o pré-requisito, conforme conversamos, da turma ter professores enturmados. Bom, outro exemplo também, que no fim acabei não mostrando para vocês, é o exemplo da turma que não tem sala informada. Como vocês podem observar, neste quadro, temos aqui então a turma do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Faltou ainda aqui, neste horário, conforme anos iniciais, né, que estamos criando, a turma do quinto ano. Voltando à tela de turmas, então, vamos verificar a turma do quinto ano para verificarmos qual o motivo dela não ter aparecido no quadro. Conforme conversamos, é preciso conferir cada um dos fatores que a gente mencionou anteriormente. Editando a turma do quinto ano, então, o primeiro fator que eu devo conferir é o horário, para verificar se a configuração horária possui o mesmo nome do quadro. Como podemos verificar aqui, os nomes são os mesmos. E o segundo fator, na organização curricular, devemos verificar se existe sala informada. Como vocês podem observar, esta turma ela não possui sala informada. Então, ela só aparecerá no quadro a partir do momento que eu selecionar, então, uma sala de aula e gravar a informação. Agora que eu gravei, então, pessoal, na turma do quinto ano, perdão, a sala de aula, vamos mais uma vez atualizar o nosso quadro de horário e vamos conferir na listagem de turmas. Como vocês podem observar, agora apareceu a turma do quinto ano, então, ok? Então, nesse primeiro momento, pessoal, validando com vocês, nós vimos essas 3 situações, que são situações comuns que surgem no suporte, tá? Que é a situação também mencionado nas dúvidas que vocês listaram também para esse encontro, tá? Posteriormente, caso vocês tenham visualizado alguma situação diferente ou queiram que eu repasse mais uma vez esse item, depois mais à frente vocês podem solicitar, tá? Neste mesmo encontro. Essas são as 3 situações mais comuns, tá, pessoal? No primeiro item que a gente está conversando, sobre a criação do quadro de horário, tá?
primeiro item é o nome da configuração, né? Como vocês viram, ele não abriu nenhuma turma. Esse é o primeiro item que tem que ser verificado. Poderíamos até ordenar, né? Ó, item número 1. Item número 2. E o item número 3. Tá? As nossas instruções, pessoal, não se encerraram, ok? Eu estou passando apenas o item número 1, como eu falei para vocês, que se refere à criação do quadro. Depois dele, ainda precisamos falar sobre o apontamento dos horários e movimentos, entre outros, tá? Então, sobre esse primeiro tópico, que se refere à criação do quadro de horários, pessoal, essas são as 3 situações, tá, que nós observamos com maior frequência e com dificuldade na questão da criação do mesmo, tá? Item número 1, verificar o nome da configuração horária. O nome da configuração do quadro tem que ser o mesmo nome utilizado na turma, como a gente falou anteriormente, tá? Segundo item, que impede que a turma apareça no quadro, conforme acabamos de mostrar, a turma deve ter a informação da sala de aula no cadastro da turma. E o terceiro item, que é a questão do prof enturmado, né? Caso a turma não tenha o prof enturmado, ela também não aparecerá no quadro. Ok? Muito bem. Bom, seguindo para um próximo tópico, então, pessoal, tá? Sobre o apontamento dos horários. Deixa eu cancelar aqui o cadastro desse quadro. Claro que, pessoal, também antes de eu avançar para o próximo tópico, né? Observem que neste exemplo, eu acabei de criar o quadro dos anos iniciais, como a gente estava conversando, né? Não necessariamente a escola vai ter um único quadro. Observem que nesta escola, que eu estou usando de exemplo, ela possui também turmas de anos finais, turmas de AE, entre outros, né? Então, na prática, para que eu tenha os horários também de anos finais, do AE e tudo mais, eu vou precisar criar um novo quadro de horário. Observem que neste quadro que nós acabamos de criar, nele apareceram apenas turmas de anos finais. De anos iniciais, perdão. Observem que as turmas de anos finais não apareceram neste quadro. Então, para que essas turmas, elas não irão aparecer neste quadro, por que motivo? Porque o nome de configuração horária dessas turmas deve ser diferente. Neste caso, então, nas turmas de anos finais, se nós clicarmos no lápis ali para editarmos, observem o nome da configuração horária utilizado nesta turma, ó. Escola Delta Manhã, anos finais. Então, observem que é outro horário, né? Ou seja, o que isso significa? Isso significa que eu tenho que fazer um novo quadro de horário. Escola Delta. Só que agora com a configuração, com o nome da configuração utilizada naquelas outras turmas, tá? Então, vamos criar aqui o nosso novo quadro até o final do ano. Então, temos aqui um quadro para anos iniciais e um quadro para anos finais. Se nós editarmos o quadro dos anos finais, observem que ali constam, então, as turmas, ó, do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. Da mesma forma, pessoal,
esse mesmo detalhe deve ser observado com relação às turmas de atendimento educacional especializado, né? O AEE, por exemplo. Sejam turmas do AE ou de atividade complementar, de aceleração, de EJA, independente. Para que os quadros de horário, para que as turmas apareçam no quadro de horário, é importante observar esses mesmos itens que a gente acabou de conversar, tá? Então, no caso do AE, por exemplo, ele tem uma particularidade, né? Porque no caso das turmas de AE, normalmente elas possuem diferentes configurações horárias para cada atendimento. Ou seja, nesse caso, será necessário criar um quadro de horário para cada configuração horária do AE, por exemplo. Então, voltando à tela do quadro, para que eu crie, então, um quadro das turmas do atendimento de AEE, eu preciso criar um quadro utilizando, conforme conversamos, o mesmo nome de configuração utilizado na turma. Então, voltando à tela do quadro, para eu criar, então, o meu quadro do AE, mais uma vez, eu vou clicar ali, então, no botão mais quadro de horário. Vou selecionar, então, novamente a escola Delta nas configurações, né? Vou selecionar aquela mesma configuração utilizada na turma. Ah, mas eu não me recordo qual é a configuração. Como vocês viram, a qualquer momento eu poderia duplicar a aba e conferir qual o nome exato da configuração utilizada. Ó. Escola Delta e segunda-feira das 8 às 9. Então, voltando lá no quadro, Escola Delta e segunda-feira das 8 às 9. Certinho. E a data de vigência conforme for o início e fim deste atendimento. Para que eu tenha a certeza de que essa informação está correta, mais uma vez, a qualquer momento, tu pode clicar ali, então, no botão da engrenagem, né? E editar o quadro de horário para verificar se a turma apareceu e se também a professora apareceu no horário. Ok? Neste caso, como vocês podem observar, mas apareceu apenas uma turma. Sim. Por quê? Por causa do nome da configuração horária, como eu falei antes. Por que a outra turma não apareceu? Porque se verificarmos a segunda turma, ela possui outro nome de configuração, ó, que é o horário das 9 às 10. Ou seja, voltando mais uma vez no quadro de horário, para que ela apareça aqui, então, eu preciso criar um novo quadro de horário, escola Delta, aí segunda-feira, das 9 às 10, definir a data de vigência, e salvar. Então, nesse sentido, pessoal, se editarmos aqui, então, a turma que acabamos de criar, ó, que é o horário das 9 às 10, observem que apareceu aqui tanto a turma quanto a professora no quadro corretamente, tá? Nesse sentido, então, pessoal, como vocês podem observar, neste exemplo que eu estou mostrando, eu criei todos os horários do turno da manhã desta escola. Para que eu conseguisse atender todas as turmas, eu precisei, nesse caso, criar 4 horários diferentes, né, para apontamento. Para as turmas da tarde, vale-se o mesmo procedimento. Cria-se um quadro para os horários da tarde, para anos iniciais, para anos finais, conforme diferenças e peculiaridades, atividades complementares ou atendimentos de AEE, certo? Então, concluindo, então, a questão da criação do quadro de horário, como a gente estava falando, tá? E diferentes situações que podem ocorrer na criação do quadro, vamos para o segundo tópico, então, que é a questão do apontamento dos horários dos professores, então.
Começando pelos anos iniciais, tá? Apenas como hipótese, depois podemos ver as outras também. Para fazer o apontamento dos horários, então, pessoal, a gente pode fazer isso através do botão da engrenagem, na opção Editar quadro de horário, ou também, como mencionei anteriormente, né, expandindo o quadro, também é possível editá-lo, tá? Ah, mas qual que eu devo utilizar? Tanto faz, aí vai a gosto do cliente, tá? Então, editando o quadro de horário, chegamos ao painel, onde faremos o apontamento do quadro de horário. Primeiro ponto importante, pessoal, esse painel, ele aparece de forma diferente, como vocês puderam observar, dependendo da configuração de hora-aula utilizada no município. Eu digo isso porque tem municípios que dividem os horários em 4 horários de 1 hora. Outros municípios têm divisões dos horários em 5 períodos também, né? De 45 ou 50 minutos, por exemplo. Outros também vão ter um horário único, de um turno único, por exemplo, ou vão ter diversos horários no integral. Então, o painel do apontamento, ele pode aparecer de diferentes formas, dependendo de como o horário foi criado. Se tem um período, se tem 2 períodos, 3, 4, 5, 8, 10, indiferente, tá? Neste exemplo que eu estou mostrando, como vocês podem observar, para os anos iniciais foi considerado apenas um único período, representando o turno todo, tá? Onde é que eu estou verificando isso? Através dos próprios dias da semana aqui. Observem que cada dia da semana ele possui um único período de aula. Observem também que está sendo mostrada toda a semana, de acordo com a configuração horária, de segunda até sexta-feira. Mais abaixo, nós temos a listagem das turmas, conforme verificamos anteriormente. E abaixo da listagem das turmas, nós temos esses quadros, que são as disponibilidades dos professores. Observem que cada professor possui ao lado da sua disponibilidade, né? Ele possui um número. Observem que para alguns professores aparecem um período, para outros professores aparecem 4 períodos. Eventualmente, essa é outra dúvida também surge durante os treinamentos, né? De onde é que ele traz essa informação de disponibilidade, né? Como é que ele sabe que a professora Adriana tem um período? Como é que ele sabe que a professora Beatriz tem 4 períodos? Ou enfim, tá? Essa informação, pessoal, dentro do cadastro da turma, ele traz essa informação da aba Organização Curricular dentro do cadastro da turma. Dentro do cadastro da turma, observe que nós temos aqui na organização curricular 2 divisões nesse exemplo, de um professor titular e um professor de hora atividade, sendo que o titular, como vocês podem observar no final da linha, ele possui, na quantidade de aulas por semana, 4 aulas, né? E o professor de hora atividades possui apenas 1 hora aula. Então, neste exemplo do primeiro ano da manhã, se observarmos os professores do primeiro ano, temos aqui a Ana Paula, que é a professora de hora atividade, e a Gertrudes, que é a professora titular. Voltando lá no quadro de horário, então, considerando a informação que acabamos de analisar, a professora Gertrudes deve ter 4 períodos e a professora Ana Paula deve ter um período. Então, aqui temos a professora Ana Paula no primeiro ano, com apenas um período, como vocês podem observar, porque ela é a professora da hora atividade. E a professora Gertrudes, então, tem ali 4 períodos, né, referentes
a sua titularidade na turma. Muito bem. Outras questões importantes, outras dicas importantes também com relação a esta tela, pessoal. A tela do apontamento do quadro, ela pode ser visualizada de formas diferentes. Neste exemplo, estamos vendo a forma mais ampla de visualização, onde me é mostrado todos os dias da semana e todas as turmas e todos os profs. Porém, como eu falei anteriormente, né, isso fica a gosto de cada usuário, tá, pessoal? É possível, através dos botões aqui dos dias da semana, mostrar um ou mais dias da semana, caso tu queiras, por exemplo, montar apenas o horário da segunda-feira, como vocês podem ver aqui no exemplo. Eu poderia também mostrar segunda e terça, segunda, terça e quarta, enfim, né? Segunda e quarta, terça e quinta. Isso são apenas modos de visualização, tá, pessoal? São opções que eu estou mostrando para vocês para facilitar, né? Porque cada usuário eventualmente tem uma forma diferente de interpretar as informações ou de utilizar essas rotinas, tá? Então, nós podemos fazer dessa forma, montar por dia ou montar pela semana inteira, isso fica a cargo de cada usuário, tá? Segundo detalhe, mais abaixo, como vocês podem observar, ele possui aqui a informação das turmas, né? Eu estou visualizando todas as turmas deste horário, mas também, conforme for necessário, na tela de pesquisa que nós temos na parte superior, pessoal, também é possível filtrar por nome de turma. Então, se eu digitar ali, por exemplo, o número do primeiro ano, ó, e pesquisar, ele vai me trazer no meu quadro apenas o primeiro ano, como vocês podem ver, e apenas os professores desta etapa, né? Tá? Então, nessa tela de pesquisa, no momento que você digita o nome da turma, ele vai filtrar a turma que você está visualizando no quadro. Então, tanto você pode fazer o apontamento visualizando todas as turmas, todos os profs, como também pode filtrar a turma para visualizar e realizar o quadro de uma turma de cada vez, tá? São opções diferentes. Ah, mas qual que eu devo utilizar? Como eu falei anteriormente, né, pessoal? Eu estou mostrando formas diferentes de vocês filtrarem e mostrarem o quadro. Qual que vocês vão utilizar fica a cargo de cada usuário, conforme cada um achar mais conveniente. Montar por dia, montar por turma, ou até mesmo montar por prof também. Observem que na parte inferior da tela, nós temos ali onde nós temos os quadros dos profs. Temos também um botão de pesquisa, onde eu posso pesquisar exatamente pelo nome de um prof específico. Isso é útil, eventualmente, quando o prof dá aula para várias turmas, por exemplo, tá? Então, se eu filtrar ali, por exemplo, a prof. Gertrudes, ó, no momento que a gente filtrar ela, observem que vai aparecer apenas ela na listagem de profs logo abaixo, né? Ele oculta os demais. Caso eu queira voltar também à listagem anterior, basta remover o filtro da Gertrudes para que vocês visualizem todos os professores novamente. Outra dica importante também, pessoal, escolas grandes que possuem um número grande de turma, eventualmente ele pode também paginar o resultado das turmas, tá? Então aqui abaixo tem os botõezinhos também, anterior e próximo, para que eu possa ver as próximas páginas conforme for necessário, tá? Muito bem. Bom, sabendo isso, então, vamos fazer o apontamento do quadro utilizando essas diferentes formas, tá? Então, inicialmente, eu mostrei para vocês como fazer o quadro de um dia só. Eu estou mostrando aqui apenas a segunda-feira, por exemplo.
Se eu quiser fazer o quadro do primeiro ano, posso verificar ali o professor apontando em cima, né? Como vocês podem ver. E a partir daqui, basta segurar o clique, ó, e arrastar o professor para cima da turma para apontar o mesmo no horário, ó. No momento que eu soltar o clique, observem que o horário foi preenchido, tá? Conforme o prof que eu arrastei lá para segunda-feira, ó, no primeiro ano. Mesmo que outra dica também, né, pessoal? Observem que no momento que eu estou arrastando a Gertrudes, se eu tentar colocar a Gertrudes em qualquer outra turma, ó, ele não irá permitir, por quê? Porque a Gertrudes foi enturmada apenas no primeiro ano. Ok? Muito bem. Outra forma também, né? Vou seguir apontando a Gertrudes aqui, digamos que a hora atividade dela seja na quarta-feira, por exemplo. Então, neste caso, eu vou apontar a Gertrudes, então, na terça. Vou pular a quarta-feira, né? Que é o dia da sua hora atividade. Vou colocar ela, então, na quinta e na sexta. E no dia da sua hora atividade, vou colocar outra prof, ó, que é a prof. Ana Paula, então, no primeiro ano de manhã. Com isso, então, pessoal, observem que eu aloquei todos os horários da turma do primeiro ano. Então, na prática, o que que vai ocorrer, né? No momento que tu criou o teu quadro, tu vais posteriormente fazer os apontamentos de todas as turmas. E é importante lembrar também, pessoal, outro detalhe importante, que no sistema de professores, o professor só terá acesso à chamada a partir do momento em que ele estiver enturmado aí apontado no quadro de horários, ok? Então, vou apontar mais algumas turmas aqui utilizando outra forma. Eu apontei neste caso aqui o primeiro ano. Vamos apontar o segundo ano agora, utilizando a opção de filtrar turma. Então, lá em cima, no campo de pesquisa, eu vou filtrar apenas o segundo ano, ó, tá? Neste caso, observem que ele me trouxe apenas duas professoras, né? Uma com 4 e outra com um período. Então, neste caso, vou colocar a prof titular. Digamos que a hora atividade dela é na segunda, então ela vai seguir a partir de terça-feira, ó. E, eventualmente, também podem ocorrer essas situações, ó, pessoal, que também é outra dúvida comum. Observem que quando eu arrastei essa professora para terça-feira, o sistema me deu uma mensagem de aviso dizendo que a sala de aula já está ocupada no primeiro ano. O que significa isso? Significa que no segundo ano foi informado a mesma sala de aula que no primeiro. Vamos observar lá, ó, na tela de turmas, então. Se eu editar o primeiro ano, na organização curricular, observem que nós temos ali a sala número 2, ó, informada. Vamos observar agora o segundo ano, na organização curricular. Observem que temos exatamente a mesma sala de aula. E na prática, isso acontece mesmo, né, pessoal? Temos aí a situação de algumas escolas, principalmente do interior, que possuem turmas multisseriadas, né? Quando elas acontecem as duas turmas juntas, né, na mesma sala de aula. Mas, enfim, conforme for o caso, existem duas opções nesse caso: ou trocar a sala de aula informada na turma, ou manter também a situação conforme a realidade de cada escola, ok? Nesta mensagem que vocês estão visualizando, pessoal, eles nos oferecem três opções. A primeira opção, remover aulas conflitantes. Ele não fará o apontamento, né? Vai remover o apontamento. Não irá preencher os horários. Temos a segunda opção, ignorar.
que será utilizada principalmente pelas turmas de multisseriadas que eu estava comentando, né? Que acontecem em diferentes etapas na mesma sala de aula. Clicando na opção ignorar, ele vai ignorar o fato e vai preencher o horário igual. Ou o botão cancelar, que vai cancelar também o apontamento, tá? Neste caso, vamos dizer hipoteticamente que é uma turma multisseriada. Neste caso, então, eu vou clicar no botão ignorar, que vai permitir que ele preencha, ó, o horário com a professora. Conforme eu manter essa sala de aula, como eu mostrei anteriormente, certamente ele me dará esta mesma notificação apontando nos outros dias, ó. Se a turma é multisseriada, então, basta ir clicando no botão ignorar, como vocês podem observar, para ele seguir o apontamento da mesma forma, tá? Então, apontei aqui a professora titular, né? A partir de terça-feira, vou colocar ali, então, a prof de hora, atividade. Como foi utilizado a mesma sala de aula nas duas turmas, ele dará a mesma mensagem e cada enturmação dessas turmas, tá? Removendo aqui o filtro do segundo ano, ó, observem que com isso já preenchemos então os horários do primeiro e segundo ano. Então, na prática, o que vai ocorrer aqui, né, pessoal, é o preenchimento de todos os horários. Vamos ao segundo exemplo de filtro, utilizando o filtro de prof. Então, pegando ali o terceiro ano, por exemplo, no terceiro ano temos aqui a professora Eduarda como titular e a prof. Juliana como hora atividade, ó. Então, eu vou filtrar aqui, por exemplo, a prof. Eduarda, ó. Ele vai separar apenas aquela professora, né? Então, eu vou arrastar ela para definir os seus horários, ó. Para mostrar a próxima prof, eu poderia remover a Eduarda ou filtrar o nome da próxima prof também, tanto faz. Seria a prof. Juliana. Observem que a Juliana, ela é a prof de hora atividade do terceiro ano, então mesmo que eu tente forçar e colocar ela no quarto ou no quinto ano, como vocês podem ver, ele não fica, ó, tá? Ela só vai ficar alocada se eu colocar ela na turma correta. Ok, pessoal? Então, eu estou mostrando para vocês aí como é que funciona o apontamento do quadro de horário de diferentes formas, né? Vimos até uma questão de conflito ali de sala de aula. Vou apontar aqui os demais horários. Apenas hipoteticamente, tá, pessoal? Isso é apenas um exemplo aleatório. É importante ressaltar que este é um ambiente de teste que eu estou mostrando para vocês. Então, são pessoas, horários e escolas fictícios, tá? Então, aqui eu fiz o preenchimento de todo o quadro, como vocês podem ver, dos anos iniciais. A partir do momento que o quadro está preenchido, a partir desse momento, os professores desse quadro já possuem acesso também no ambiente de professores, tá? Se observarmos aqui, por exemplo, expandindo também o quadro, ele vai me trazer a visualização do mesmo. No primeiro ano ali, onde usamos o exemplo da Gertrudes, se formos no ambiente de professores, então, e selecionarmos a professora Gertrudes, ó, a partir daqui, como vocês podem observar, já é mostrado o seu diário de classe, tá? Bom, nesse exemplo, pessoal, eu mostrei para vocês apenas o apontamento, então, dos anos iniciais. Vamos dar uma olhada também no apontamento dos anos finais. Ele é um pouco diferente, né? Trazendo para vocês
aquela diferença que eu estava comentando anteriormente, né, pessoal? No primeiro exemplo, onde fizemos os horários dos anos iniciais, nós utilizamos um horário que possuía apenas um período de aula, como vocês viram, que se referia ao turno todo. Diferente daquela configuração, essa configuração dos anos finais, neste exemplo, foi dividida em 5 períodos, como vocês podem ver no painel logo abaixo. Outra diferença também que nós temos, como vocês podem observar, ele possui mais quadro de profs aqui a apontar, né, pessoal? Porque vai de acordo com o prof de cada disciplina e com a quantidade de períodos também que cada prof possui. Da mesma forma, independente de ser uma configuração ou quantidade de períodos diferentes, vale-se também os mesmos filtros, né? Principalmente no caso da configuração de anos finais, pessoal, eu costumo reforçar também essa questão do filtro, né? Porque nos anos finais, como aparecem muitos professores, muitas divisões, eventualmente fica mais prático, né, utilizar o filtro para montar com maior facilidade. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês de filtro é o filtro de turmas, né? Se eu filtrar pelo nome da turma, neste caso, ele vai me mostrar apenas aquela turma e apenas os profs desta turma, tá? Outra forma diferente também, e aí vai da preferência de cada um também, é filtrar pelo nome do professor, tá? Então, se eu digitar o nome do prof, ele vai me trazer todas as disponibilidades desse professor. Nesse exemplo aqui de religião, como vocês podem ver, ele dá aula em cada etapa, ó, né? Ele tem aqui o sétimo, o nono, o sexto e o oitavo ano, por exemplo, ó. Então, tanto vocês podem fazer o filtro por turmas, como eu mostrei anteriormente, para apontar todos os profs daquela turma, ou também, desta mesma forma, filtrando pelo nome do prof para apontar todos os horários deste prof, ó. Ok? Removendo o filtro do nome, ele vai retornar a visão geral ali do quadro, né? Mostrando todos os profs mais uma vez. Então, tanto faz, pessoal, reforçando mais uma vez, tanto faz filtrar por turma, filtrar por prof, filtrar por dia. O importante, quando a gente está falando da construção do quadro de horário, é que o quadro de horário ele precisa estar todo preenchido, né? Para que os professores tenham acesso, então, aos diários de classe, ok? Então, eu vou preencher mais algumas turmas aqui dos anos finais, então, dessas diferentes formas. Vamos começar aqui pelo nono ano, que vai me trazer todos os profs do nono ano, né? Então, vamos apontar aqui os seus horários, ó. O prof de ciências, o prof de artes, o prof de geografia, o prof de história, de português, de matemática. Enfim, esse é apenas um exemplo hipotético que eu estou colocando aqui, tá, pessoal? A ordem não importa, é mais para demonstrar essa organização aqui para vocês, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu acabei de apontar os professores do nono ano, então, utilizando o filtro por turmas, tá?
Segunda situação, filtrando por prof, como eu falei, né? Até já mostrei, mas só para reforçar. Vou pegar aqui o prof de história ali, a Cleonice, ó. E vou apontar todos os horários. Aqui a Cleonice, por exemplo, leciona no 7º e no 6º, ó, tá? E no 6º. Perfeito. Então, enturmamos filtrando por turma, apontamos filtrando por profis, né? Vamos fazer por dia aqui também, só para enfatizar também, né? Vamos botar só segunda-feira, por exemplo. Vou apontar o 8º ano, poderia filtrar por dia, poderia filtrar por turma, poderia filtrar por prof, tudo junto também. Então, observe que o filtro ele é bem flexível, né, pessoal? Dá para montar de diferentes formas. Ah, mas qual eu uso? É indiferente, tá? A questão do filtro, ele pode ser utilizado, como vocês viram, para facilitar, na verdade, a montagem do quadro, mas a forma que é mais prática, cada usuário vai definir a sua própria, tá ok? Então vamos apontar aqui o horário na segunda-feira do 8º ano, ó, ok? Vamos montar segunda e quarta, de repente, né? Que aí segunda temos 2 de português, vamos botar mais 3 na quarta. Ó, conflito já de alocação, que ele já está dando aula nesse mesmo horário em outra turma, né? Aqui, mais uma vez, lembrando aquela questão de conflito que eu expliquei anteriormente para vocês, né? Se é uma turma multisseriada, eu posso ignorar, tá? Caso contrário, se é um conflito não observado, o mais conveniente é cancelar para observar o que que houve, né? Então vamos colocar de novo ali, ó. Quando tu apontar, ele inclusive te informa no conflito qual foi o conflito. Ó, ele está reclamando que essa prof já está apontada no 9º ano de manhã, ó. Então, se eu tirar o filtro da turma, no 9º ano, tá lá, ó. Eu já havia apontado a mesma prof naquele horário, ó, tá? Se ela dá aula nas duas turmas neste mesmo horário, basta ignorar. Caso contrário, aí é necessário mudar o horário do apontamento. Tá certo? Muito bem. Deixa eu terminar de preencher aqui os horários, então. 4, 5, 1, 2, 3. Vou botar o religioso para cá. 4, 5. Deixa eu abrir os outros dias aqui para a gente ver melhor também. Matemática. Temos aqui arte. Enfim, né? Eu não vou me ater muito até na questão de complementar todo o quadro, né, pessoal? Mas para que vocês tenham uma visão sobre como fazer o apontamento do quadro e como também resolver ali, conforme o caso, conflitos que hajam dentro do quadro, tá? Muito bem. No caso do AE também funciona a mesma questão, tá, pessoal? Tem que editar o quadro lá e apontar o professor no quadro, para que o professor tenha acesso ao seu diário de classe, ok? Muito bem. Outras situações também que podem acontecer no quadro de horário, né? Conceituando aqui com vocês, então,
nós vimos os apontamentos dos horários, né? Onde nós conversamos sobre diferentes formas de filtrar as turmas, profs e afins, né? Vimos casos de conflito de horário e sala, certo? E terceiro, como fazer o apontamento dos horários, tá? Caso alguém queira anotar, então, pessoal, esse foi o segundo tópico que nós abordamos até agora. O terceiro e último tópico do nosso encontro de hoje é falarmos sobre mudanças de horários e professores. Ok? Muito bem. Bom, nesse primeiro momento, pessoal, né, nesses dois primeiros itens que nós conversamos até o momento, nós conversamos sobre a criação do quadro, né, o cadastro do quadro e o apontamento dos horários, que são itens que normalmente ocorrem no início do ano letivo. No durante ano letivo é que pode ocorrer, né, este terceiro item aí que eu me refiro, que são as mudanças de horários e mudanças de professores. As mudanças de horários, elas acontecem naquelas situações em que professores trocam o seu horário, por exemplo, e a mudança de prof, ela ocorre quando há troca de professores na turma, quando a troca do turno de trabalho do prof, enfim, né? São N situações aí que ocorrem durante o ano letivo, e é importante observarmos bem a forma correta de fazer essa alteração, que normalmente digamos, os incidentes que a gente observa no suporte, ou erros que eventualmente acontecem, né, nesse quesito, é exatamente pela não observância em detalhes importantes da forma como fazer essas mudanças, né? Então, vamos a elas. Questão número 1. Mudança de horário. A mudança de horário, pessoal, ela se refere, para mudança de horário, eu vou utilizar os anos iniciais aqui, então, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Observem que no caso dos anos iniciais, nós temos 2 professores para cada turma, né? Onde nós temos o titular, que dá aula 4 dias na semana, e o professor de hora atividades, que dá aula em um dia da semana. Nesse sentido, pessoal, toda vez que a gente vai fazer qualquer movimento desses, o principal detalhe que mais gera erro no momento de realizar essas alterações é a não observância das datas, certo? Para que o movimento ocorra, para que o diário de classe apareça de forma correta para o professor, para que os registros sejam feitos da maneira correta, enfim, é importante sempre observar as datas, tanto na questão da enturmação do professor, quanto também na questão da cópia do quadro de horários. Então, a partir daí, pessoal, até por questões de tempo, eu vou abordar com vocês, como a gente diz, as melhores práticas na questão da gestão dessas mudanças. Então, como primeiro tópico, estamos falando da mudança de horário. Vamos usar como exemplo uma mudança de horário, por exemplo, no primeiro ano, certo?
Deixa eu filtrar aqui o primeiro ano para vocês poderem ver melhor, onde nós temos aqui, ó, a professora Gertrudes, que dá aula segunda, terça, quinta e sexta, e a professora Ana Paula, que dá aula na quarta. Quando nos referimos à mudança de horário, podemos utilizar, nesse caso, uma mudança de horário, por exemplo, onde será alterado o dia da hora atividade, tá? No momento, a hora atividade da Gertrudes é na quarta-feira, digamos que ela queira alterar para segunda, né? Então, a professora Ana Paula vai passar a dar aula na segunda-feira. Como eu estava falando, mencionando a questão de boas práticas, pessoal, eu não vou trocar, eu não vou realizar essa alteração de horário dentro do mesmo quadro de horário, exatamente pela questão da permanência de registros, tá? E para evitar também as situações de aulas alocadas, por exemplo, com relação a planejamentos futuros, tá? Então, nesse sentido, para evitar esse tipo de problema, o que que eu tenho que observar, mais uma vez, lembrando, a data. No caso da mudança de horário, o que que eu tenho que observar? A data exata em que ocorreu essa mudança. Para isso, então, pessoal, vamos utilizar a hipótese de que a mudança foi feita na semana passada, dia... Ou pode ser essa semana, dia 31 de julho, tá? A partir de segunda-feira. Então, se utilizarmos esta data como exemplo, pessoal, dia 31 de julho, qual data que a gente precisa utilizar para fazer essa troca? A partir, nós temos que interpretar a data a partir da qual a Gertrudes assume essa turma na segunda-feira. Se a Gertrudes vai começar nesta turma na segunda-feira, eu preciso fazer esse movimento na data de aula anterior, que se refere à sexta-feira, certo? Então, esse é o momento de corte que eu irei fazer para a criação de um novo horário para essas professoras. O horário atual ele vai se encerrar no dia 28 de julho e o novo horário vai começar a partir do próximo dia. Então, naquele horário, no botão da engrenagem, para isso que nós temos ali aquela segunda opção, chamada copiar quadro de horário, né? Então, clicando no copiar, na opção copiar quadro de horário, pessoal, ele vai nos trazer esta janela, nos questionando exatamente a data em que o quadro atual termina, conforme conversamos, então ele vai terminar numa sexta-feira, né? No mês de julho, dia 28. E o novo, ele terá de começar, então, no dia posterior. Como o dia posterior é um sábado ou domingo, né? Conforme o caso ali que a gente viu, eu vou colocar, então, na segunda-feira. A partir daí, como vocês podem observar, eu posso até filtrar por nome para vocês poderem ver melhor. Vou botar aqui, ó, iniciais. Observem que agora nós temos dois quadros de horário. Temos um quadro de horário que se encerrou no dia 28 e um novo quadro que começou a partir do dia 31. Para que isso? Porque até o dia 28, como estávamos conversando anteriormente, né, pessoal? Até o dia 28, nós temos ali a professora Gertrudes com a sua hora atividade na quarta-feira. Como nós copiamos o quadro, claro, o quadro do dia 31, pessoal, ele vai continuar exatamente igual ao quadro anterior, que foi copiado, mas a partir desta data, o que nós faremos? Nós alteraremos aqui, então, esse apontamento da quarta para a segunda-feira. De que maneira a gente fará isso? No novo quadro de horário, basta remover os horários, então, para a parte inferior da tela ali.
e reapontá-los no quadro de horário conforme necessidade, né? Certo? Então, neste exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, foi uma troca de horário de professores. Da mesma forma, ele acontece em turmas de anos finais ou de AE ou afins, tá, pessoal? Eu mostrei nos anos iniciais, porque como ele tem menos período, fica melhor para vocês visualizarem, tá? Independente da troca que será feita, pessoal, a gente sempre recomenda que seja feita a cópia do quadro, porque com relação ao registro de aulas, por exemplo, para evitar as aulas alocadas, como eu falei anteriormente, até o dia 28/7, os registros da Gertrudes se referem à segunda, terça, quinta e sexta. E a partir do dia 31, os registros da Gertrudes irão se referir à terça, quarta, quinta e sexta. Caso não seja observado essa mudança, essa data de corte, conforme conversamos, pessoal, é exatamente nessas situações que eventualmente ocorrem as situações de aulas alocadas no registro do professor posteriormente. Ok? Muito bem. Então, no primeiro momento, conversamos aqui sobre a mudança de horário. Num segundo momento, temos outra situação também que vocês mencionaram nas dúvidas, que é a mudança de professor, né? A troca de professor na turma, por exemplo. Ok? Da mesma forma, pessoal, tanto na mudança de horário quanto na troca de professor, pessoal, é muito importante observar o quê? As datas. Tá? Vamos complementar aqui para vocês anotarem também. Observar datas de corte. Observar datas de corte. Eu me refiro à data de corte, a data de corte que eu me refiro é a data da mudança, né, pessoal? Qual é o momento certo para se fazer essa mudança? Eu mudo o horário, eu mudo o prof no mesmo dia, eu faço isso num dia e depois crio um novo quadro no dia posterior. Qual é o momento, qual é a data certa para se fazer essas mudanças, então? Vamos para o segundo momento, então, para o segundo caso, que é a situação de troca de professor, tá? Para poder variar, vamos utilizar os anos finais agora, então, né? Que é um caso um pouco mais elaborado, tem mais informações. Eu vou utilizar como exemplo, então, o nono ano, pessoal, que é o ano que eu deixei completinho ali, tá? No nono ano, deixa eu ver aqui, temos o Marinette, o Gervasi, o Romeu. Digamos que vai mudar o professor de religião. O Romeu não vai mais dar aula no nono ano, ok? Então, troca de professor. Falando sobre a troca de professor, ela é um pouco mais elaborada, né, pessoal? A troca de professor, primeiro, ela tem que ser feita na turma. E mais uma vez, eu vou observar de novo, porque esse é um fato importante que muitas vezes ele é esquecido e não observado, tá, pessoal? O pessoal acaba esquecendo, que é a data de corte, tá? Primeiro a mudança acontece na turma e depois ela acontece no quadro, e não o contrário, ok?
Em ambas as questões, pessoal, deve-se sempre observar a data de corte. Tá? Então, vamos por partes, né? Então, falando sobre a mudança de professor. Nessa situação, estamos usando como exemplo a mudança do professor de religião, tá? Então, vamos lá. Como conversamos, então, como conceituamos, para fazer a mudança de professor, primeiro ela precisa ocorrer na enturmação, na turma. Então, voltando na tela de turmas, vamos observar, então, a turma do 9º ano. Para chegar até a tela da enturmação, lembrando, selecionamos a turma na caixinha ao lado do nome. E na parte superior da tela, no botão Enturmar, opção Professor. Mais uma vez lembrando, né, pessoal, o detalhe importante, fundamental aqui será a questão da data, tá? Mais abaixo eu vou expandir a visualização dos profs para expandir quem são os profs da turma. Então tá lá o prof. Romeu, que nós iremos desvincular desta turma, tá? Então, o primeiro ponto importante, antes de remover o professor, pessoal, mais uma vez, o que a gente precisa observar, só para reforçar? A data de corte, a data da mudança, tá? Então, eu vou utilizar... Poderia ser uma outra data, ou enfim, isso não vem ao caso. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma data de exemplo aqui. A partir... Vou pegar a mesma data, tá, pessoal? A partir do dia 31 de julho, ok? Ou semana passada, melhor. 24 de julho, tá? Então, eu vou remover o professor Romeu e colocar outro professor em religião. O professor Romeu não dará mais aula nesta turma. Então, antes de fazer qualquer movimento no Romeu, é importante lá em cima informar a data em que ele não estará mais na turma. Então, como a gente falou, a partir do dia 24/7/2023, mais abaixo, no professor Romeu, ao lado do professor nós temos uma engrenagem que irá nos dispor duas opções, né, pessoal? É importante sempre conceituar a diferença entre elas também, que é muito importante, tá? Quando o professor tem registro no seu diário, chamada dos alunos, conteúdo ministrado, desempenhos, né, notas, pareceres e afins, todos eles são vinculados a essa enturmação. Sendo assim, temos ali duas opções, a opção desenturmar e a opção excluir. Essas opções, notem que elas são parecidas, né, pessoal? Mas elas têm objetivos diferentes, resultados diferentes. A opção desenturmar, pessoal, é a opção que irá remover o professor da turma, porém, irá manter o seu período de registro, conforme a data que nós mencionamos lá em cima, tá? Então, a opção desenturmar, quando há a troca de professor, tá? Ou, enfim, é feito a desvinculação do professor da turma, é importante que seja feito isso sempre utilizando a opção desenturmar. Porque, diferente dela, a opção excluir, ela remove o prof da turma, porém remove também os seus registros, tá? Então, muita atenção com relação à diferença entre esses dois itens, tá? Muito bem. Bom, então, nesse caso, como eu estou trocando de professor, o professor Romeu, nesse caso de religião, ele tem registro de aula antes do dia 24, então, nesse sentido, eu vou remover ele e desenturmá-lo a partir do dia 24.
Quando a gente clica na opção desenturmar, pessoal, o sistema também nos oferece essa opção, me perguntando se eu também quero remover ele do quadro de horário que está vigente, tá? Nessa situação, até para demonstrar como é uma facilidade, né? No momento que eu clicar sim aqui, ele já remove o Romeu também lá do quadro de horário, tá? A partir daquele momento ele já não tem acesso também, ok? Se eu clicar na opção não, ele mantém o Romeu do quadro. A diferença basicamente é que a gente vai precisar lá no quadro tirar o Romeu manualmente, tá? Eu vou clicar em não, exatamente para poder mostrar melhor isso, tá? Para que vocês o vejam no quadro. Observem que já reduziu um professor da turma, ó. Se observarmos ali, nós temos 7 professores agora. O professor Romeu já não está mais na turma. Lembrando que eu tirei ele no dia 24/7. Caso tu precises conferir também essa informação, tu pode clicar no histórico de movimento, que vai mostrar a data exata em que tu fez essa desenturmação do Romeu, ó. O Romeu parou de dar aula no dia 24. Esse foi o dia da última chamada dele. Então, a partir do dia 25, eu vou enturmar um novo professor na disciplina de religião, tá? Pronto, trocamos o professor. Agora, com isso, eu fiz o primeiro item, né? Na turma, na enturmação, eu troquei os professores, observando as datas de corte. Depois de ter resolvido, então, a troca de professor na turma, pessoal, no segundo momento, a gente precisa resolver essa situação no quadro de horário. Então, voltando na tela do quadro de horário, como eu estou utilizando agora uma turma de nono ano, vou utilizar o quadro dos anos finais, então. Como eu respondi não lá naquela opção na hora de fazer a troca, observem que no nono ano o Romeu permanece no quadro, certo? Porque o que nós precisamos fazer a partir daqui, pessoal? Assim como fizemos nos anos iniciais, nos anos finais, nós vamos copiar o quadro de horário. E em que data eu vou copiar o quadro de horário? Exatamente na data, considerando a mesma data de corte que nós utilizamos no professor, tá? Lá na tela de turmas, então, considerando o dia 24 de julho, né? Terminou. Então, a partir do dia 25 de julho, começa um novo quadro. Vamos filtrar aqui os anos finais para ficar mais fácil da gente enxergar, ó. Então, o quadro atual terminou do dia 24 e a partir do dia 25 começa-se um novo quadro. No quadro novo, então, como vimos anteriormente, né, pessoal? Como ele foi copiado e nós respondemos em não remover, né? Observem que o professor Romeu ainda estará aparecendo, né? Como eu falei anteriormente, nesse caso, eu vou precisar arrastar o Romeu para fora do quadro, tá? Para atualizar, né? Porque eu respondi não. Basicamente, essa é a diferença de responder não ou sim na hora de desenturmar. Quando vocês respondem sim, ele já remove ele do quadro também, tá? Então aqui, ó, já vai aparecer aquele vão, né? Naquela lacuna. Deixa eu filtrar aqui o nono ano para ficar melhor para ver, ó. E agora já apareceu um novo professor que foi enturmado aí lá na turma a partir daquela data, certo? Então notem que no horário anterior, ó, então ficará o registro no quadro anterior de que o professor Romeu deu aula no nono ano, ó.
tá? E a partir do novo quadro, deixa eu filtrar o nome aqui, nós temos outro professor enturmado no quadro de horário, tá? Pessoal, eu enfatizo muito a questão que das datas de corte, tá? Porque a data de corte, como a gente falou, é importante tanto na questão da troca do prof, da mudança do quadro, da mudança de horário, tá? E esse é o fato que normalmente acaba acontecendo, né? O fato de eu errar, ou fazer um corte numa data errada, é o que acaba impactando naqueles registros de aulas alocadas, tá? Enfim, pessoal, sobre o nosso encontro de hoje, tá? Esses são os 3 objetivos listados com maior frequência, segundo os inscritos aí na nossa reunião, tá? Conforme combinado, né? Reservaremos aí os últimos 15 minutos também para participação de vocês, com perguntas com relação a essas situações que acabamos de mostrar, tá? Deixa eu alterar aqui, então, o compartilhamento da tela para enfatizar aqui a janela. E deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o áudio de vocês também. Ou também a Carla, não sei se tu tens acesso aí à configuração, porque para mim, a princípio, eu tenho a opção apenas de... Ah, perfeito. Obrigado, Carla. Pessoal, a partir daqui tá liberados os microfones, tá? Para que vocês possam utilizar, basta clicar no ícone do microfone ali para poder ativar o áudio de vocês, tá? Não sei se já está disponibilizado o chat também, mas enfim. Nesses últimos 15 minutos, ficamos à disposição de vocês para atender qualquer dúvida que tenha ficado sobre algum desses tópicos aí também, tá? A nossa colega Carla aí também disponibilizou o chat aí para vocês também, pessoal. Então podem colocar dúvidas através do chat ou podem ligar o microfone também, tá? Para colocar as dúvidas de vocês. Ah, perfeito. A Kátia ali, no caso, postou uma dúvida, né? O chat provavelmente deve aparecer para todos ali. No caso, quando o professor se ausenta num único dia, tá? Quando o professor se ausenta num único dia, existem 2 alternativas nesses casos, tá? No caso do quadro de horário, será necessário realizar exatamente a mesma cópia, Kátia. Tu vai precisar desenturmar, por exemplo, o prof, né? Colocar um novo prof naquele dia, depois no outro dia enturmar novamente. Quando o professor falta num dia, se for a questão de fazer todo o movimento no quadro, será necessário fazer todo o movimento, tanto da desenturmação, quanto o movimento do quadro também, tá? Com relação à substituição. Ou outra alternativa também, que alguns municípios utilizam também, Kátia, os professores colocam apenas uma observação no conteúdo ministrado, né? Por exemplo, a professora que vai ministrar aquela aula faz uma anotação manual e, posteriormente, a professora titular registra um conteúdo observando exatamente isso, né? Observação, esta aula foi ministrada pela colega Maria, por exemplo. Ah, obrigado, Marilene. As ordens. Prazer revê-la. Ficou claro, Kátia? Então, tu tens essas 2 alternativas no caso, né? Caso tu queira fazer a substituição da prof, é possível, vale-se o mesmo movimento, né? Tu vai precisar trocar a prof da turma e trocar ela no quadro também, observando aquela questão da data, né? Ela deverá ser removida e posteriormente colocada
novamente, tanto na turma quanto no quadro, né? Particularmente, eu acho que é muita demanda de movimento, né? Então, trocas eventuais, pessoal, normalmente a gente recomenda que seja apenas observado no próprio conteúdo ministrado. Caso façam questão, é possível fazer um movimento, né? Nesse caso, deve ser feito a mesma desenturmação na turma e cópia do quadro de horário, tá? Mais alguém gostaria de participar com alguma dúvida, pessoal? As ordens, Kátia. Obrigado, Letícia. As ordens. Deixa eu ver aqui o Giovanni, aqui é a professora que assumiu a aula. Não é o conteúdo da prof que faltou. Te entendi, Giovanni. Sem problema, também pode ser utilizado dessa forma. Ah, sim, no caso do registro, para alterar o registro só fazendo a troca do quadro, Giovanni. Caso não seja observado, como a gente falou, né? São essas duas alternativas distintas, né? Ou tu faz todo o movimento para que apareça ali, por exemplo, né? Aí tem que mudar tanto na turma quanto no quadro de horário, conforme a gente conversou, né? Conforme eu mostrei ali para vocês, ou colocar uma observação no conteúdo ministrado, tá? Aí fica a critério ali qual a forma. Não sei se me fiz claro, Giovanni. Perfeito, obrigado pela participação. Mais alguém gostaria de participar com alguma dúvida, pessoal? Estaremos à disposição aí até aproximadamente às 12 horas. Ó, a Letícia ele colocou uma colocação importante, ó, no caso dos relatórios, né? No caso do relatório, claro, se for utilizada a observação, né, Letícia? Digamos assim, a professora Maria e a professora Joana, tá? A professora Maria é a titular. Ela faltou e a Joana deu aula no seu lugar. Então a Maria foi lá e colocou uma observação no conteúdo, né? Observação. Esta aula foi ministrada pela colega Joana, por exemplo. O que vai sair no relatório? Como o vínculo é da professora titular, é da professora Maria, vai estar aparecendo que naquele dia, naquela aula, foi ministrado pela Maria, por exemplo, né? Porém, na descrição do conteúdo estará observado ali, né? Observação, porque ele vai imprimir a descrição do conteúdo, né? Então, ali vai estar descrito, por exemplo, que observação, a aula foi ministrada pela Joana, por exemplo. Nos anos finais, também da mesma forma, Letícia. Só que aí, no caso, não da turma, mas da disciplina, no caso, né? Daí não vai ser, por exemplo, tipo, a professora do primeiro ano, por exemplo, né? Vai ser uma substituição da prof de português, né? Aquela aula, aquele período de português foi ministrado por outro prof, por exemplo, mas pode ser observado da mesma forma. Porque o que o professor colocar no ministrado, ele sai no relatório, né, Letícia? Independente de ser a Maria ou a Joana, mas ele vale para as duas situações também. Ficou claro, Letícia? Perfeito, obrigado pela participação. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma dúvida ou pergunta? Ah, perfeito, Giovanni. A dúvida do Giovanni, pessoal, se refere a essa questão que a gente falou há pouco sobre a troca de prof, né? Professores de licença, por exemplo, falando sobre no geral, né, pessoal, sobre boas práticas, como a gente estava comentando ontem, anteriormente, né?
Existem duas situações distintas da troca do prof, né? Acho que assim como a Letícia e a mencionou, né? A Kátia também ali, o prof que está se ausentando num único dia, né? Normalmente o que eu vejo ser mais utilizado é essa questão de observar o dia do registro, né? Agora, existem casos, pessoal, como esse que o Giovanni mencionou, que o professor vai ficar ausente por mais tempo, né? Uma licença maternidade, uma licença saúde, férias, né? Ou afins. Nessa situação, claro, será necessário fazer esse último movimento que a gente acabou de ver, né? O professor estará ausente na turma, será necessário removê-lo da turma e enturmar um novo prof nesse caso, Giovanni. Aí tem que ser feito todo o movimento que nós conversamos, né? Tem que ser feito a desenturmação do prof que vai ficar em silêncio, em licença, né? Terá de ser enturmado um novo prof a partir da data certa, né? Em que um ou outro entra de licença e o outro assume, cuidando bem a questão das datas de corte ali, conforme a gente falou, tá? Eu me refiro muito à questão da data de corte também, pessoal, não só pela questão dos movimentos, mas alguns dos nossos clientes aí que já estão fazendo a exportação ao censo também, isso tem que ser muito bem observado, né? Porque ao exportar para o censo, quem já fez já deve ter observado essa questão, eventualmente o censo ele notifica, né? Um período, um dia ou outro que tenha ficado sem prof enturmado, tá? Ficou claro, Giovanni? Perfeito, de nada, as ordens. Mais alguém gostaria de participar com mais? Acho que temos tempo aí para mais uma pergunta ainda, pessoal. Perfeito, então acredito que por enquanto é isso, tá, pessoal? Agradeço a participação de todos. Espero que essas informações essas dicas, né, que a gente acabou de passar para vocês ajude, porque eventualmente no quadro normalmente, com relação a muitas mudanças de horários e professores, acaba gerando bastante dúvida, né? Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Estamos à disposição de vocês também através dos nossos canais de suporte. Qualquer dúvida adicional, basta solicitar qualquer suporte através dos nossos canais. Matheus, não sei se tu gostaria de fazer algum encerramento. Oi, Fernando. Não, só agradecer a participação de todos, agradecer a tua participação, teu empenho com o pessoal, todos que mandaram as dúvidas, que participaram agora no final, e nos colocar à disposição, sempre que tiverem dúvidas, a Delta, a equipe de suporte aqui da Vertical Educação vai estar disponível para auxiliar e ajudar em todas as demandas que forem necessárias. Então, contem conosco que a gente tá à disposição para ajudar. Acho que é isso então, gente. Agradeço a participação de todos e nos mantemos à disposição. Até mais. Obrigado, Matheus. Pessoal, abraço a todos. Obrigado pela participação e até uma próxima. Tchau, tchau.